Zubeldia vai com força máxima ou vai poupar alguns jogadores contra o Águia de Marabá? Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar um pouquinho aí sobre o que pode ser essa escalação do técnico do Zubeldia para esse confronto contra o Águia de Marabá nesta quinta-feira às 9h30, horário de Brasília, no estádio do Morumbis. Primeiro ponto, né? Vamos trazer aí uma pequena atualização dos lesionados. O Zubeldia vai ter 4 desfalques para esse confronto. Caleri, Wellington Rato, Rafinha e Pablo Maia. Os 3 primeiros já estão avançando, né? E a expectativa é nos próximos jogos eles já estarem à disposição. Já Pablo Maia, aí ele vai esperar um pouquinho mais, tem um tempo ainda para realmente estar à disposição aí, tá? Então, o Zubeldia, o que vai rolar? Eu vou ser bem claro para vocês aqui. O Zubeldia, ele deve mandar o elenco. Todos os jogadores vão estar à disposição. Ele não vai deixar ninguém de fora. Por exemplo, o Luciano, um Alisson, ele não vai deixar esses jogadores de fora da partida. O que pode acontecer no máximo é de alguns deles estarem no banco de reservas. Mas, pelo que eu apurei, pelo que eu conversei com algumas pessoas, o que acontece? O São Paulo jogou a última vez contra o Barcelona, né? E isso já faz aí um tempo, né? Semana passada, foi na quinta-feira passada. E se ele não jogar com os titulares agora, ele vai ter 14 dias até o confronto contra o Tajeres. E aí, entrando mais na parte de ritmo de jogo, né? Não vamos entrar muito na parte física, mas de ritmo de jogo, da mesma forma que é insano, talvez, pela parte física, o. o me perdi aqui um pouquinho porque obra aqui tá rolando e tal. Mas se na parte física você jogar de segunda a quarta, ou de domingo a quarta, é desgastante, você também. O ideal seria você jogar uma vez por semana. Porém, se você jogar a cada 14 dias, tem uma quebra de ritmo de jogo. O jogador é muito repetição, o jogador é muito estar jogando ali para repetição, para o lado do inventivo do atleta, do lado do improviso do atleta, né? Porque o treinador ele trabalha ali as repetições, as táticas e tudo, mas o lado de discernimento mesmo do atleta fica um pouco aquém quando você joga, quando você tem esse longo período sem jogos. Então, o Zubeldia entende que vai ser importante ele dar rodagem para o time nesse jogo contra o Águia de Marabá, até porque é um jogo que já praticamente já está classificado, o adversário não deve conseguir reverter a vantagem do São Paulo. Então é um jogo para dar ritmo de jogo, para fazer alguns testes também. Tanto é que eu acredito que não vai o time que foi contra o Barcelona. Eu acho que ele ainda vai fazer alguns testes. Conversei com algumas pessoas para entender, por exemplo, o ritmo físico também do Lucas. Pelo que eu conversei, ele aguentaria de 45 a 60 minutos. E aí ele pode acabar pintando no time titular ali, justamente por conta desse teste, né? Para ele ver onde ele pode encaixar o Lucas ali melhor. O Eric tem entrado muito bem nas últimas partidas, é um jogador que também corre por fora. Alisson e Bobadilha, Nestor e Bobadilha estão retornando. Então, por eles não ter jogado contra o Barcelona, eu acredito até pro ritmo de jogo deles, os dois devem ser titulares nesse confronto, para também não ficarem. Pior ainda, né? Porque os outros jogaram na quinta passada, eles não. Então, eles vão ter um período ainda maior sem jogar e isso pode atrapalhar o ritmo de jogo. Tanto é que eu acho que eles devem ser titular. O Bobadilha eu tenho mais certeza, o Nestor, se não for titular, fatalmente vai ser uma das substituições do Zubeldia na segunda etapa. E aí outros jogadores, por exemplo, o Igor Vinícius e o Luciano devem jogar, né? Porque eles devem jogar esse jogo contra o Águia, contra o Tajeres e depois eles vão folgar no Campeonato Brasileiro, já que eles estão suspensos. Então eles devem jogar esses dois jogos aí de maneira consecutiva. Na função de centroavante, eu acredito, tá? É muito mais. Vamos colocar ali que é um 60% feeling barra 40% informação. Acredito que o Juan deve voltar ao time titular como centroavante. Eu acho que o André deve começar no banco de reserva, jogou o último jogo, deve ir por banco e aí ele pode ser acionado ali também no segundo tempo. Arboleda, Alan Franco, o Wellington também precisa de ritmo de jogo, precisa jogar, né? Ele foi titular só contra o Barcelona depois da contusão, então ele deve ter um pouco de ritmo de jogo nessa partida. Então há um entendimento de que
vai ser mais um jogo onde o Zubeldia vai analisar o adversário, mas vai analisar bem mais o que ele tem à disposição, do que ele pode fazer de testes, do que propriamente vai poupar um ou outro por desgaste ou alguma coisa nesse sentido. Até conversei com algumas pessoas, se tem algum jogador que está ali no limite, alguma coisa nesse sentido, falaram que não, que essa folga, né, foi muito positiva por conta disso. Lembrando que o São Paulo teve folga de 3 dias, né, depois do confronto contra o Barcelona. Sexta, sábado e domingo, ficou todo mundo tranquilo, retornou na segunda-feira e retornou todo mundo muito bem. Então, fisiologicamente, ou falando do lado físico, os jogadores estão bem. Então, não deve ter um ou outro poupado. É mais realmente questões táticas do Zubeldia. O que ele vai testar ali dentro de campo. O que ele imagina que pode dar certo. Até interessante, porque Alisson, Luciano, acho que o Rafael, mas o Rafael é goleiro, o Arboleda, Alisson, Luciano e Arboleda, eles são 3 dos principais jogadores com mais minutagem. Só que nessa folga, esse período de folga, esse período de treinamentos, uma semaninha só, mais tranquila, eles já deram ali uma aliviada nessa questão do desgaste, do condicionamento físico, apesar de ser 3 jogadores que fisicamente eles são muito privilegiados, né? Eles são atletas que eles podem jogar com uma certa frequência porque eles têm uma recuperação muito boa e isso vai do físico de atleta para atleta, tá? Então, eu vou esboçar aqui uma provável escalação, só que eu sempre brinco, inclusive no meu Instagram, que é onde eu converso um pouquinho mais ali no dia a dia, nos meus stories e tudo. Inclusive, se você não me segue, tá aqui, tá? Me segue nas redes sociais, eu faço conteúdo exclusivo para todas as redes. Que o Zubeldia, a única vez que alguém acertou uma escalação do Zubeldia fui eu, e isso foi. Não estou aqui me gabando, muito pelo contrário, porque foram mais as perguntas corretas do que as respostas, né? Lá na primeira escalação, né, contra o Barcelona, ninguém botava o Ferreirinha e ninguém botava o André Silva, e eu falei que iam jogar os dois e iam jogar, né, com o Luciano ali no meio, os dois abertos, o cara, eu acertei aquela escalação, inclusive também com o Alan Franco como titular. E depois ele foi pregando peças, né? A gente foi sempre buscando e tal, porque no último dia de jogo, e isso aconteceu ontem, ele faz muitos testes. Então ele sempre separa o grupo em dois, ele coloca uma provável escalação, só que aquela provável escalação, e isso são pessoas que passam pra gente, tá? Tanto eu quanto outros jornalistas, a gente tem pessoas que a gente conversa, que são fontes nossas, que estão lá, a gente não tira informação do nada, né? A gente conversa com algumas pessoas que estão lá, obviamente a gente não está lá, então é uma informação baseada no que uma fonte traz pra gente, isso é normal, tá, no jornalismo, a gente não está lá, a gente não vê treino porque o clube não libera, mas a gente tem informações. Então, acontece muito do primeiro time que ele separou lá, e isso aconteceu com uma certa frequência, a gente coloca como provável escalação. Porém, ele faz tantos testes, ele vai tipo separando, ó, sai Alisson, vem Luiz Gustavo, sai Igor Vinícius, vem Moreira, ele faz tantos testes, né, nesse grupo, que aí acaba dando uma embaralhada às vezes na informação. Mas vamos esboçar aqui uma provável escalação. Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e o Wellington, tá? Moreira pode pintar, mas até conversei com uma pessoa e falou, o Moreira pode pintar, mas eu acredito que não, né? E isso é importante. A gente conversa com um, conversa com outro, conversa com mais um para a gente ter ali uma noção. Mas das pessoas que eu conversei, só foi um que falou, talvez o Moreira e tal, mas não sei não. Bobadilha, calma aí que eu tô sem óculos, tá difícil de chegar. Bobadilha, Alisson, Nestor, Luciano, Ferreirinha, Juan ou André Silva. Essa é a escalação, a provável escalação aqui que eu trago para vocês, que eu apurei. Galopo pode pintar? Claramente pode pintar. O Eric também, eu tô falando do Eric há um bom tempo, o Eric tem agradado bastante. Logo, logo ele deve aparecer no time titular, ali no time principal, porque de fato ele tem agradado, não só nos treinamentos, mas também em alguns jogos, apesar de que contra o Barcelona ele acabou entrando mal. Mas é isso. Você gosta dessa escalação? Você acha que é uma boa? Você acha que é por aí que o Zubeldia deve fazer? Lembrando, tá? A escalação de titular, eu sei que muita gente está falando, pô, põe o sub-20, põe os garotos para jogar, mas se não tivesse o adiamento do Brasileirão, o Zubeldia faria isso. Ele ia mandar uma equipe totalmente de reservas, com garotos, com todo mundo que ele precisa da rodagem. Mas por conta da paralisação,
os jogadores podem acabar ficando sem ritmo de jogo. Ele quer muito todo mundo plenamente bem para o confronto contra o Tajeres. O confronto contra o Tajeres tem sido encarado ali como uma final, sabe? Uma final porque o São Paulo precisa da vitória para garantir a primeira fase, a primeira colocação do grupo, e aí fugir, né, de alguns grandões aí que a gente sabe na próxima fase. Não que vai ser fácil pegar os segundos colocados, mas a probabilidade é menor de pegar o mais forte. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer coisinha deixa nos comentários que a gente troca um papo. Se você gostou do vídeo, pô, compartilha lá com seus amigos, dá essa força para mim. A gente está começando, vou investindo bastante aí no conteúdo independente, do conteúdo de qualidade do São Paulo. Então, o que você puder fazer para me ajudar, compartilhar na sua rede social, compartilhar com amigos lá no seu grupinho do São Paulo, pô, manda lá, fala, pô, galera aqui, ó, Juan talvez pode ser titular, se liga no que o Alexandre falou, tal, para me dar essa forcinha, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau!